Vamos lá para a página 49. Vou trazer aqui para vocês os sólidos que eu tenho aqui em casa. Na última aula, vocês fizeram alguns sólidos geométricos na sala, vocês recordam? Então, a gente tem aqui a pirâmide e o prisma. E qual é a diferença entre eles? Vocês lembram? A pirâmide, ela só tem uma base, né? Ela é pontiaguda, só tem uma base. O prisma tem duas bases, né? Eu posso colocar ele assim ou sobre a outra base. Agora, para recordar, o que faz ter o nome da pirâmide? Como que a gente dá o nome da pirâmide? A gente olha a base dela. No caso, essa pirâmide tem a base triangular. Então, é a pirâmide de base triangular. Aqui a gente tem outra pirâmide. Para a gente saber qual é o nome dela, a gente olha a base. Essa outra pirâmide é de base quadrangular, ou seja, pirâmide de base quadrada. O exercício de hoje é para vocês fazerem a mesma coisa. Colocar o nome dessas pirâmides, né? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada. Essa aqui vocês lembram? Qual o nome dessa pirâmide? Que tem 5 lados? É a pirâmide de base pentagonal. E a que tem 6 lados, vocês lembram o nome? Pirâmide de base hexagonal, né? Virando a página, vocês vão ver que tem o mesmo exercício, né? Tem as planificações, depois tem elas formadas, e aí vocês vão ver que são prismas. E vocês vão dar o nome para eles também. Como que a gente dá o nome do prisma? Da mesma maneira. A gente olha a base dele, né? Da mesma forma que a gente faz com a pirâmide, a gente faz com o prisma. Então, vocês vão fazer esses exercícios. Bom, agora nós vamos para a segunda parte da aula. As planificações do cubo. Será que todas essas planificações a gente consegue fazer um cubo? Vamos testar? Se vocês quiserem, pode fazer aí na casa de vocês também. Ó, a primeira planificação. Vamos ver. A Pro já dobrou aqui para ficar mais fácil. Vamos ver se ela dá para transformar em cubo. Vamos ver. Olha lá. Olha, a primeira deu certinho. Se a gente fechar, ela transforma em cubo. Vamos ver a segunda. A segunda é essa. Será que vai dar certo? Ela também se constituiu num cubo. Muito bem. Vamos ver a terceira. A terceira. Olha lá, também deu certo. Terceira planificação. Ela aberta, né? Quando fecha, dá certinho. E vamos ver a última planificação. Olha, essa daqui não tá encaixando. Então, não dá pra gente dobrar aqui, ó, né? Então, a última planificação não deu pra fazer um cubo. As 3 primeiras deu certo e a última não. Na terceira parte da aula, nós vamos relembrar um pouquinho sobre vértice, face e arestas. Já estão lembrando lá da aula de arte também um pouquinho, né? Bom, vamos lá. Aqui, os pontinhos de ligações são chamados de vértices. Então, vamos ver. Essa pirâmide, vamos contar comigo quantos vértices ela tem. A pirâmide de base triangular.
1, 2, 3, e aqui a ponta dela, 4 vértices. Agora, nós vamos ver as faces. Ó, as laterais são as faces, tá? E tem a parte de baixo também. 1, 2, 3, 4. A mesma quantidade. Agora, nós vamos ver as arestas. Ó, 1, 2, 3. Aí, aqui embaixo continuam as arestas. 4, 5, 6. A partir dessa explicação, vocês vão fazer isso com as outras pirâmides, tá? Respondendo aqui no quadro, completando quantos são os vértices, as faces e as arestas das próximas pirâmides. Aqui na quarta parte, nós vamos fazer a mesma forma de exercício que a gente fez na anterior, só que agora com o prisma. Então, vamos ver as arestas, os vértices, que são os pontinhos de ligação, e a face. Vamos contar com a Pro do prisma de base triangular. Então, vamos lá. Os vértices, primeiro, os pontinhos. 1, 2, 3. Se eu tenho 3 desse lado, do outro lado eu vou ter a mesma quantidade. Então, é o dobro. 4, 5, 6. Certo? Agora, as faces. 1, 2, 3. Se eu tenho uma desse lado, eu tenho outra do outro lado. 4, 5. E por último, vamos ver as arestas. Se eu tenho 3 desse lado. 1, 2, 3. Do outro lado, eu tenho o dobro. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Aí, eu venho aqui e preencho o quadro, observando os demais prismas. Aqui nessa parte da aula, nós temos uma sequência de figuras, né? Quadrado, quadrado, um círculo, triângulo, hexágono, e aí retorna. Quadrado, quadrado, círculo, triângulo, hexágono. Se a gente olhar aqui, qual seria a figura que você desenharia na 11ª posição? Qual figura que vem aqui depois do hexágono? Se a gente está fazendo uma sequência, qual seria a próxima? Acredito que você já saiba, né? E aí você vai responder as questões dessa página. Depois vem aqui para mais uma sequência. Na página seguinte, a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Então, qual foi o padrão que a Giovana usou para fazer esses desenhos? Primeiro ela fez essa figura, depois ela dobrou, depois na figura 3 ela fez 3 figuras. Agora, uma pergunta para vocês. Como que deve ser a figura 4, se ela fosse desenhar? Vocês vão fazer a representação da quarta figura aqui nesse espaço. E continuar respondendo as questões. E aqui a gente tem um desafio para vocês, para terminar aí a semana. Aqui vocês vão colocar esses números em ordem crescente. E depois aqui vamos descobrir o número que está faltando aqui nessa parcela. Lembrando que a gente tem aqui o total, que é o resultado, e temos aqui uma parcela. Quando tá faltando uma parcela para a gente desvendar, para saber
que número é esse, a gente faz o sentido inverso. Então, se é 28 mais o número que está faltando, para saber a resposta, a gente pega o total. Se é adição, vai ser o inverso, subtração. Então, 106, subtrai 28, vou ter o resultado que eu estava esperando. Agora é com vocês. Continuem esses exercícios.